Apostolon vicarinos tu plermatos organon, via Marcus ut Dio, vis abris accivier, elictis hierarchis et pleis, que proegnos solon. A doutrina que Maria é Mãe de Deus tem sido constantemente questionada. Por esse motivo, o meu intuito é providenciar uma resposta e provar que essa doutrina está enraizada tanto nas Sagradas Escrituras como na tradição dos pais da Igreja. De um modo geral, a objeção está associada ao nestorianismo. É de nota aqui que a Panagia já era considerada a Mãe de Deus muito antes de Nestório. É importante também frisar que muitos rejeitam este título de Maria, alegando que Maria é adorada da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são adorados. A posição da Igreja Ortodoxa, no entanto, resume-se nestas palavras de São Epifânio de Salamina. Cito: O Verbo, que é Deus, encarnou em Maria, mas não para que Maria fosse adorada, nem para que ela a fizesse Deus. Que Maria seja honrada, mas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam adorados, que ninguém adore a Maria. E portanto, esta é a posição da Igreja Ortodoxa. Devemos inicialmente estabelecer que o Senhor Jesus Cristo é Deus, pois, como bem sabemos, Jesus é chamado de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A divindade de Cristo é apoiada por textos como os de São João 1:1, 1:14, 14:7-10, 20:29, Colossenses 1:15-17, 2:9, 1 Tessalonicenses 4:9, Hebreus 1:2-3 e 1:8, Apocalipse 22:13 e entre muitos outros. Até dentro da tradição judaica também encontramos esta nuance de que o Messias não é apenas um homem escolhido por Deus, como no caso do rei David, mas um ser que vem do céu, e daí a possibilidade de podermos especular que poderá ser uma referência a um ser divino. Cito: O Mashiach ben Yosef é o poder milagroso que assistirá a todos os atos realizados quando o despertar começar por baixo, de forma natural, porque ele vem da terra. O Mashiach ben David, no entanto, virá do céu. Ao aceitarmos que Jesus é Deus, mais facilmente entenderemos o porquê de Maria ser chamada a Mãe de Deus. Agora, ao examinarmos o Evangelho de São Lucas, deparamos com esta passagem. Cito: Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou com alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Lucas 1, 39-43. Em primeiro, observamos que Isabel ficou cheia do Espírito Santo antes dela proferir as palavras a mãe do meu Senhor, Curio. Isabel, sendo uma mulher judia e filha de um sacerdote, sabia muito bem quem era o seu Curios, Senhor. E portanto aqui vemos que Jesus não era apenas visto como um mero humano. Mais adiante lemos, cito: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na minha condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Lucas 1, 46-48. Esta passagem aqui tem sido usada para dizer que Maria, sendo mãe de Deus, precisava de um Salvador.
No entanto, esta passagem ainda mais ajuda a tese de que Maria é mãe de Deus. Pois vejamos, Deus é chamado aqui de Senhor e Salvador. A mesma descrição é feita acerca de Jesus mais à frente no Evangelho de São Lucas. Cito: E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu, na cidade de David, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 9 a 12. E também em 2 Pedro 3,18 lemos o seguinte, cito: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Como vemos, Jesus Cristo é chamado tanto de Senhor como de Salvador. O que nos leva a perguntar, então, se existem dois senhores e salvadores, independentes um do outro. E eu acho que isto é uma questão que todo aquele que tenta negar que Jesus é Deus tem que trazer algo à mesa e responder. Dentro também da tradição ortodoxa, a Mãe de Deus não foi entendida, nem pretendia ser entendida como referindo-se a Maria como Mãe de Deus desde a eternidade, isto é, como Mãe de Deus Pai, mas apenas como referência ao nascimento de Jesus, ou seja, à encarnação. Este é o modo de como entendemos o título Mãe de Deus. Cito agora sobre o Nestório. A doutrina de Nestório, o nestorianismo, que enfatizava a distinção entre as naturezas humana e divina de Cristo e argumentava que Maria devia ser chamada de Christotokos, portadora de Cristo, mas não de Theotokos, portadora de Deus, o colocou em conflito com os outros líderes da Igreja, principalmente Cirilo, patriarca de Alexandria. O próprio Nestório havia solicitado ao imperador que convocasse o concílio, esperando que isso provasse a sua ortodoxia. O concílio, no entanto, condenou os seus ensinos como heresia. O concílio declarou Maria como Theotokos, Mãe de Deus. Nestórios afirmava que existiam duas hipostases, isto é, pessoas distintas no Cristo encarnado, uma divina e a outra humana. A doutrina de todas as igrejas que aceitam o concílio de Éfeso é que no Cristo encarnado existe uma única hipostasis, isto é, pessoa, Deus e homem ao mesmo tempo. E esta doutrina é conhecida como a união hipostática. É também importante dizer que se Maria é apenas a mãe de Cristo, como alegou Nestório, então estamos a dividir Cristo. Se pois entendemos que Cristo é uma pessoa, hipostasis, com duas fícies, isto é, naturezas, e não podemos separar uma da outra, teremos de admitir que Maria trazia dentro dela as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Esta é a razão pela qual dizemos que Maria é a Theotokos, a portadora de Deus. O terceiro concílio ecuménico, também conhecido como Primeiro Concílio de Éfeso, fez um esforço para alcançar o consenso na Igreja por meio de uma assembleia representando toda a cristandade. Confirmou o credo Niceia original e condenou os ensinos de Nestório, patriarca de Constantinopla. Este concílio deu-se na Igreja de Maria em Éfeso, na Anatólia, entre 22 de junho a 31 de julho de 431 depois de Cristo. O concílio de Éfeso é aqui mencionado por mim pelo facto de muitos protestantes e opositores em geral dizerem que só a partir deste concílio é que Maria passou a ser chamada de Mãe de Deus. Mas esta alegação não poderia estar mais longe da verdade. Pois vejamos agora o que nos diz a tradição apostólica. Cito: Porque assim como a primeira foi desviada pela palavra de um anjo, assim fugiu de Deus
quando transgrediu a sua palavra. Assim, esta última, por uma comunicação angélica, recebeu as boas novas de que ela deveria sustentar Portaret, Deus, sendo obediente à sua palavra. Irineu de Lyon, 189 d.C. Cito: Assim também eles pregaram sobre o advento de Deus na carne para o mundo, o seu advento pela imaculada e portadora de Deus, Theotokos, pseudo-Hipólitos 217 d.C. Cito: Pois Lucas, nas narrativas inspiradas do Evangelho, dá testemunho não apenas de José, mas também de Maria, mãe de Deus, São Gregório, 262 d.C. E também do mesmo, é nosso dever apresentar a Deus como sacrifícios todas as festas e celebrações do Inário e, antes de tudo, a anunciação à Santa Mãe de Deus. Cito: Eles vieram à Igreja da Santíssima Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, que, como começamos a dizer, ele havia construído no bairro ocidental, num subúrbio, para um cemitério dos mártires. Pedro de Alexandria, 305 d.C. Cito: Enquanto o velho estava assim exultante e regozijando-se com grande e santa alegria, o que antes havia sido falado em uma figura pelo profeta Isaías, a Santa Mãe de Deus, agora manifestamente cumprida. São Metódio, 305 d.C. Ainda do mesmo, viva para sempre, Virgem Mãe de Deus, nossa alegria incessante, pois a ti volto novamente. Ó Santa Mãe de Deus, lembrai-vos de nós, que em nós vos gloriamos e que em hinos augustos celebramos a memória que viverá sempre e nunca se apagará. Em suma, esta é a nossa base para dizer que sim, Maria é Mãe de Deus. É claro que este tema foi apenas uma introdução à controvérsia que gira em torno do assunto. No entanto, é o suficiente para estabelecer a nossa posição, tanto de um ponto de vista bíblico como apostólico, o que nos vem esclarecer quem realmente é Maria e qual é o seu verdadeiro papel na revelação divina. E termino com estas palavras de Cirilo de Alexandria. Por isso, espanta-me que certas pessoas tenham dúvidas sobre se a Santa Virgem deve ser chamada Mãe de Deus. Pois se o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, como é que a Virgem que deu à luz não é Mãe de Deus? Os discípulos divinos transmitiram-nos esta fé, embora não tenham mencionado o termo. Os santos padres ensinaram-nos a pensar assim.